meu nome é Javier Martín, eu sou espanhol, de Navarra, porque cada espanhol somos de um lugar que queremos ser independentes. E tenho 63 anos e sou correspondente na atualidade do jornal El País de Espanha. Eu trabalho no país desde o ano 81 do século passado. E passei por muitas áreas e ao final agora estou aqui em Lisboa. Há quanto tempo mora em Portugal, Javier? Eu cheguei em julho de 2014, quando ocorreu quase todo em Portugal, porque saiu a Troika, caiu o Espírito Santo, detiveram ao ex-primeiro-ministro Sócrates, depois Portugal ganhou a Eurocopa de futebol, enfim, muitas coisas inacreditáveis. Muito bem. E começou a aprender a nossa língua desde que chegou? Como começou o seu percurso com a língua portuguesa? Sim, comecei quando cheguei, mas a minha mulher já estava em Lisboa 3 anos antes e comecei a vir aqui fins de semana e tínhamos então amigos portugueses e então tinha pouco de treino das vozes, dos sonidos dos portugueses. E quando começou a ter aulas? Começou de forma privada? Começou com uma escola? Como é que foi esse percurso? Sim, primeiro estive à procura de academias, mas eu vivia vivo em uma zona perto da Torre de Belém e não há muitas academias porque nós estamos no centro da cidade e também eu vi que não era muito normal aprender português. Havia imensas academias de inglês ou francês ou espanhol, mas não de português. Mas ao final, sim, encontrei uma academia, mas éramos muito poucos estudantes, 3, 4, depois só 2, e ao final acabou todo em uma classe, em umas aulas individuais, com você. É verdade. E como tem sido esse percurso? A minha intenção de pergunta tem sido fácil aprender português? Sim, sim. Bom, sim, eu sou terrível para os idiomas. Ponto primeiro e fundamental. E eu vivo aqui, mas eu podia viver em um palácio. Se todo o meu dinheiro que gastei em Inglaterra e em Estados Unidos em aprender inglês hubiese poupado, porque o sucesso não chegou nunca. Eu sou mau para os idiomas, mas eu acho que também sou mau para os idiomas ou tenho muito senso do ridículo e eu acho que isso é um obstáculo para o aprendizagem de qualquer idioma. Mas com o português eu fui muito mais valente. Então comecei a falar como falo agora, a evidência. Não? Mas comecei a falar, é igual. E
falava portunhol, não sei o que falo, mas falava e ligava-me porque eu era jornalista de Espanha e queriam falar comigo nas televisões e coisas assim. E eu dizia que sim, sou um inconsciente, não? Mas com estas coisas e depois, claro, com as televisões, com a necessidade de ler jornais e de falar com os amigos, pois falei muito português ou portunhol ou qualquer coisa que fiz ou que faço. Não? Mas esta foi uma postura muito diferente às outras, quando eu aprendia francês ou inglês ou basco, que também intentei quando era miúdo. Quando fala com as pessoas na rua, num estabelecimento, elas reconhecem que está a falar português ou, devido ao forte acento do espanhol, acham que está a falar espanhol? Acham que falo que sou de outro país, claro. Mas muitos, claro, muitas pessoas são empregados das cafeterias, enfim, há muitos que falam espanhol ou que gostam de falar, de praticar espanhol. Então, ao revés, que então eles querem praticar comigo, enquanto veem que eu tenho um acento espanhol, pois começam eles a falar espanhol. Mas se não, sim, eles não estão, mas e oferecem-se a falar muitas vezes em espanhol, no meu trabalho, em entrevistas e coisas assim, mas eu sempre digo que não, que prefiro que falem português. E que eu também vou falar em português. Diria que essa característica dos portugueses acaba por dificultar um pouco a aprendizagem? Sim. Isso é certo, é normal, mas eles também fazem por educação e por tudo, e porque são muito corteses e porque também gostam de falar outro idioma. Sim, claro. Facilidade, ou não facilidade, mas gostam de praticar, não? Mas é assim, mas no caso da minha mulher, que é o contrário, que tem muita facilidade, pois ela na sua empresa obrigou mais ou menos a todos desde o primeiro dia a que falassem em português, porque senão em empresas e assim com espanhóis a tendência é falar em espanhol. Exatamente. E a verdade é que falar uma língua é como ir ao ginásio, não é? Sim. Se não tiver essa oportunidade de falar... Claro, sim. Eu acho que um grande componente da aprendizagem é o factor do ridículo, não? Que eu acho que temos muito os espanhóis, ou eu. E então não falas, não eres ousado, não? Porque se eres ousado é mais fácil falar, e quanto mais falas, mais músculo com todos os erros, mais é melhor. E em termos gramaticais, culturais da língua, o que lhe tem sido mais fácil ou mais difícil? A gramática, imagino que seja... Temos esse conhecimento que lhe seja um pouco mais fácil, porque ela acaba por ser similar entre o... Claro. Tendo em conta os falsos amigos, já sabemos. Sim, mas é verdade que ser espanhol ajuda muito, porque há muitas palavras que são as mesmas, inclusive às vezes são palavras antigas do espanhol antigo, ou que em Espanha já não está em desuso, não está em uso, e aqui sim, então é muito engraçado, não?
Agora non lembro, mas iso é verdade. Mas tamén há falsos amigos, mas no caso do español a maioría das veces é unha ayuda inmensa. Mas o español, e no caso do castellano, do centro, no caso dos cataláes, que ten máis, o catalán ten máis vocais, então ten, eu acho, máis facilidade para aprender o grande problema das vocais do português, não? Devido aos diferentes sons, não é? Claro, sim. No caso do castelhano, pois há as 5 vocais e muito claras, os castelhanos, os andaluces é outra coisa. E isso é uma grande dificuldade, pois, para mim, sim, a maior dificuldade, uma das muitas dificuldades. Além dos artigos e das preposições, não é? Que são também... Sim. Claro, e a pronúncia que é muito mais suave, não? Mais comem sílabas, não? Enfim, juntam mais as palavras, não pronunciam tanto cada letra, não? Como os castelhanos. Acha que o que é que lhe foi mais... ou melhor, vou reformular. Sabendo que num processo de aprendizagem de uma língua é mais fácil primeiro, ou melhor, passamos primeiro por uma compreensão da leitura, da escuta, e depois é que chegamos à produção. Como é que foram estes processos? Sabendo que a leitura acaba sempre por nos dar uma ideia de que vai ser fácil aprender a língua, não é? Sim, claro, no meu caso, eu leio muito, claro, por jornalista, e escrevo muito, então estas duas facetas sempre estão melhor quando eu aprendia o inglês, era o mesmo, eu gostava de escrever em inglês, não, dentro das minhas possibilidades, mas gostava, e ler o mesmo, então era melhor na escritura e na leitura. O grande problema era a escuta e sobretudo falar. Eu acho, pelo mesmo, por sentido do ridículo, da timidez, enfim, esse era o meu grande problema. Mas no caso do português em específico, considera que compreender o discurso oral em português, que é diferente da escrita, claro, já lhe é fácil? Foi-lhe difícil? Foi-lhe fácil no início? Ao início, quando cheguei, pois ao mês fui a Moçambique de férias e quedei muito engraçado porque compreendia muito, não? E depois, à volta das férias, cheguei a Lisboa, comecei a trabalhar e vi que não era um moçambicano, que entendia muito pior. E o mesmo passava com os brasileiros. Aos brasileiros, os espanhóis, compreendemos muito melhor que aos portugueses. Têm vogais mais abertas. Claro, não é? claro, mais, não sei se mais entonações, mais altos e baixos, não? Sim. E dá isso mais pistas, mais claves a outra pessoa. E no caso português, pois tive mais dificuldades que nesses casos. Até porque os portugueses também falam um bocadinho para dentro. Claro, e também não era o mesmo quando falava com amigos ou com pessoas da profissão, de televisão, de rádio, que estão habituados a falar bem,
cuando ia a aldeias ou ao norte ou a outras partes e falaba con persoas normais, bueno, persoas, pois, de outras profesores, do cafeterías, e então era outra cuestión, tiña máis problemas. Problemas dentro de eso, de ter a comprensión completa, claro que o entorno ajuda moito, non? Se estás a pedir sim. un café, pois máis ou menos non podes. Mas agarrando nesse aspecto cultural que me está a falar do português do Brasil, do português de Moçambique, acha que o aspecto cultural do povo interfere na compreensão? O que é que eu quero dizer com isto? Sendo o povo brasileiro um povo mais dado e que fala de uma forma mais aberta para o outro e logo com mais volume também, nós somos um povo mais fechado e por isso quando falamos também somos mais tímidos também, falamos mais baixo. Ou não falamos deste passeio para o outro, acha que esse pormenor interfere? Ou... Sim, eu acho que é importante para a escuta mesmo, para a compreensão. É fundamental, não? Eu fui também a outras férias às Açores, não? E lá foi primeiro a ilha de São Miguel. E foi inacreditável porque as pessoas falavam português, mas o sotaque era francês. Então era uma desconexão cerebral porque estava a escutar francês, mas o que diziam era português, não? E depois foi a outras ilhas, a ilha do Pico e o sotaque era completamente diferente. Então explicava-me porquê, pois, nesta ilha porque a migração foi a Estados Unidos, nesta ilha porque chegaram os franceses, nesta outra os ingleses. Então era muito engraçado, não? Porque era um idioma com diferentes sotaques e só pela influência cultural ou por migração, enfim, por coisas destas, que em alguns casos foram de séculos passados, não? Mas mantém-se, não? No tempo, não? Mas a forma de estar também influencia depois na forma como se vai compreender a língua. Claro, sim. Isso é também importante, esse fator. Muito bem. Que ainda um aspecto mais prático que para os portugueses, os próprios portugueses poderem entender, que é também esse um dos objetivos, que sons lhe são mais difíceis no português? Para mim, sim. O mais difícil é para mim, para um espanhol, são os pronombres que vão, os reflexivos que vão detrás em lugar de diante, não? Isso é a colocação do pronome reflexivo. Sim, a colocação, não? Porque, claro, nós imediatamente colocamos diante. Atrás. Outros colocamos detrás. Não, colocam atrás. Detrás. Nós colocamos à frente do verbo, depois do verbo. Levanto-me. Isso. E nós começamos me levanto. Exatamente. Então, eu me lanço e digo já me, já estropeei tudo, já não correção, não? Então, isso é difícil. Temos que acostumbrarnos, não é difícil, mas é uma coisa que nos choca, que muda muito também o gerúndio, mas isso é muito fácil, não? Que é curioso, porque o Brasil sí que usa o gerúndio como nós, não? Sim. Mas é
enfim, eu gosto das línguas, não sei falarlas, não, mas gosto das similitudes, não falávamos antes dos falsos amigos ou de palavras antigas espanholas que usam-se aqui. Aqui tivemos agora a geringonça, não? E escrevem, eu via que escreviam com comillas, ¿no? Às vezes en portugués geringonça, como se fosse. E eu fui porque sonava essa palavra, não? E é uma palavra espanhola, é uma palavra que existe na Espanha. Existe em Espanha, sim. E eu escrevi em espanhol para um artigo em espanhol sobre o parlamento, enfim, a política. E então o editor do país em Madrid ligou-me para dizer: oye, esto geringonça tem que ir em cursiva porque é uma palavra portuguesa. E eu tive que dizer que não, que era uma palavra espanhola. O editor do país não conhecia a palavra, mas é uma palavra que está no dicionário da Real Academia Española da Lengua, a geringonça, ¿no? Con umas diferenzas de letras, mas é a mesma, ¿no? Estas coisas son moito curiosas. Eu gosto destas relações entre línguas, ¿no? Sim, e que mostram também as relações entre os povos e a história, a cultura, claro, não é? Sim. É um lado belíssimo da língua. Se pudesse dizer alguma coisa aos portugueses para facilitarem a aprendizagem, e isto tendo em conta que os portugueses são muito hospitaleiros e muito simpáticos, já sabemos disso, mas a verdade é que falam muitas línguas. Todos os estrangeiros, quando cá chegam, dizem logo que era possível viver em Portugal sem aprender a língua. Portanto, mas na verdade nós queremos que o estrangeiro também aprenda a nossa língua. O que é que nós, portugueses, podemos fazer para facilitar esse processo? Falar português, claro. Mas eu acho que também isso é uma vantagem para o aprendizagem, porque o estrangeiro sente-se muito cômodo, muito confortável, sem essa pressão que pode haver em Alemanha ou em Inglaterra, que tens que falar inglês ou alemão à força, não? Aqui tens essa, pelo menos para nós, os espanhóis, claro, que ainda não falemos português, vamos sempre a compreender mais coisas que um alemão, não? Claro. Mas, claro, é importante que os portugueses pois falem às pessoas algumas coisas, claro, por isso, para não ter essa pressão, essa imposição que há na Alemanha, não? De falar português. Mas também há casos extremos. Agora eu estive na Web Summit, ou quando vou a conferências assim internacionais de pessoas que falam, mas mesmo na Web Summit. E tudo é em inglês, tudo. E não há tradutores automáticos em nenhum caso, não? Nem há nada, não um bom dia, um obrigado nas apresentações, nada de nada. Isto em Espanha, em outros grandes congressos, como a Feria Mundial de Telemóvel, ou outras que eu fui, pois sempre há coisas bilíngues, há tradutores automáticos, enfim, há alguns detalhes. As azafatas são bilíngues, falam espanhol, mas aqui tudo é inglês.
pessoal sim, que fala outros idiomas, mas todas as conferências, tudo em inglês. Eu acho que é um pouco excessivo. Não sei se no caso da Uesumi, mas outros casos mais pequenos, que são pessoas que falam, não sei, lembro escritores como Vargas Llosa, enfim, não custa nada que haja um serviço de tradução automática, não? Porque falava na Uesumi em inglês, mas pasa o mesmo se o conferenciante é espanhol. A organização sobreentende que todo o público sabe espanhol ou sabe inglês, ou é assim, já está. Então há um pouco... não há o desprezo, mas sim, talvez, que um esquecimento do português. Eu acho que não... Talvez não tem que ser tão extremo isto, não? Eu acho que talvez o português tem que estar presente nestas grandes férias que são em Portugal. Muito obrigada. Obrigada pela sua perspectiva, que é importante. Ia-lhe fazer outra pergunta. Tenho tido alguma discussão, no bom sentido, e também a tenho trazido a si, ou melhor, também a tenho trazido a si, tenho que me corrigir, que eu própria também cometo as minhas gafes linguísticas no dia-a-dia. Somos todos pessoas. Existe muita discussão quando se fala de um programa de ensino de português para estrangeiros, entre a importância do ensino da gramática nas aulas, de atividades culturais que ensinam a ir às compras, que ensinam a falar ao telefone, que ensinam a ir a um restaurante, a fazer uma encomenda. E depois existe o aspecto que nós falamos muito em fonética, mas na verdade deveria ser ao nível da produção do som, da articulação do som. Os alunos querem aprender uma língua, não é para saber gramática, correto? Confirma? Sim. Mas sim, mas é importante. Eu acho que também depende do aluno, não? Porque no meu caso, já pretender que eu fale como um português e que capte a fonética perfeita e tal, é tempo perdido, como você pensava. Então, você já não corrige-me os erros, não só quando... mas a uma pessoa, a um miúdo, uma pessoa jovem, eu acho que é importante, claro, que aprenda a gramática perfeita e a fonética e tudo isso, mas no meu caso é mais importante... Sim, mas a minha questão vai além. A minha questão é, por vezes nas aulas os alunos queixam-se que aprendem muita gramática, terminam o curso sem saber falar português, aprendem somente a gramática. Verdade seja dita, e aqui falo eu contra os alunos também de vez em quando, que um processo de aprendizagem requer um acordo entre professor e aluno. Se o aluno que fizer somente o trabalho que é feito na sala de aula e não fizer trabalho em casa, a língua vai evoluir de uma forma mais lenta. Mas muitas vezes os alunos compram 10 horas, 20 horas de curso e querem falar logo a seguir. E temos que ter em conta aqui dois aspectos. Primeiro, a noção real do aluno, que por vezes quer falar de imediato, e isso não acontece porque a língua é orgânica, não é? E são precisas realmente algumas horas, às vezes mais do que isso, como sabemos. Mas depois, por outro lado, a concentração do método. E isto é uma pergunta, não é uma afirmação. O que é que acha? Que é demasiado concentrada na gramática,
menos nas atividades sociais, culturais e menos ainda na articulação, e isto porque a discussão que tem havido também é: a língua é som ou é gramática? Em última instância, nós para aprendermos precisamos da gramática, mas depois para a vivermos, para a utilizarmos. Eu acho, a língua é comunicação. Claro. E se o mais gratificante do mundo, para mim é fantástico, é quando sentes que a outra pessoa de outro país entende o que tu dizes. Não? Se eu falo com um português e entende-me, para mim é maravilhoso. É igual a fonética ou o que fosse, já está o objetivo cumprido. Não? Eu não falo bem nenhuma língua, mas sou um experto no aprendizagem. Não? Desde miúdo, no colégio. Isso é um grande exemplo, o melhor dos estudos só da gramática. Não? Nós tivemos, no meu tempo, a língua que aprendíamos na escola era o francês. Nós, desde 12 anos, todo o bachillerato, toda a escola, a aprender francês. E aprendimos imensa gramática, mas depois não fui capaz de falar francês, como um francês, não, mas sabia muita gramática, eu sei, lembro. E depois com o inglês, já fora do circuito da escolarização, não? Do período da universidade, mais por livre, não? Pois também nas academias pois há a gramática, mas já é menos que essa escolarização oficial dos colégios, que é muita gramática, é muita fonética, é muito, por assim dizer, teórico, não? Exato. Não é tão teórico, mas sim teórico. Mas depois, nas academias, é menos a gramática e menos a fonética e mais prático, há um equilíbrio. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio, porque o aluno tem que ver quanto antes que o que está a aprender serve para a comunicação. Se está a aprender gramática, depois sai da academia, sai da escola e não pode pedir um café, não pode falar pelo telemóvel, não entende nada, pois é um erro e o aluno vai abandonar as aulas mais cedo que tarde. Não? Então, eu acho que é importante dar ao estudante essa ilusão de que sabe uma língua, que sabe português, aunque não seja verdade. Então, eu agradeço muito que você não corrija nunca. Tem que haver um balanço. E nas aulas da escolarização dos miúdos oficial há demasiada gramática e fonética e pouca prática. E depois, eu acho, a minha experiência, que é muito longe, há um equilíbrio, é mais prático e é melhor. Longe ou longa? Longa. Corrigi. Muito bem. Mas depois de meia hora. Meia hora. Muito bem. Javier, para terminar, duas perguntas. Primeiro esta e depois a outra. Prefere aulas individuais ou de grupo? Ou melhor, quais são as diferenças? Todas elas têm vantagens e não é? As diferenças claro, diferenças e a dizer que escutas outros sotaques, mas são sotaques ou acentos são maus, claro, se fossem
sotaques de vários professores, isso está bem, não acostumas a ouído a outras vozes, mas no caso dos estudantes, todos falamos mal, e então não sei se isso é bom ou mau. Mas também falas mais, há uma variedade de temas, de interesses, há uma interação, isso é bom, sim, mas também tem que haver uns interesses pouco comunes, não? Porque se muitas vezes somos grupos que eu vivi com uma variedade de pessoas que não têm nada em comum, e então não há convivência, ou as pessoas caem-se mal porque uma gosta de não sei, de a frivolidade e outro gosta do arte, enfim. Mas o grupo anima também a falar, a perder o medo a falar. No caso de umas aulas particulares, individuais, é mais cansativo, exige sim, mais esforço, mais atenção contínua, não? Mas também falas dos teus interesses, e a professora também, claro, dá aulas para ti, para o que mais precisas. Então, sem dúvida nenhuma, é melhor uma aula particular, claro, é mais caro, e também tem a ventaja de poder mudar os horários, enfim, uma flexibilidade que muitas vezes nos cursos de grupo pues, é impossível, e no caso de profissionais, como é o meu, pues, e de jornalismo, que muda o trabalho de um dia a outro, de uma hora a outra, pois é importante essa flexibilidade, mas isso é independente da aprendizagem da língua. Muito bem. Então, agora, para terminar, eu ia perguntar coisas mais positivas, mais bonitas. Como tem sido a sua experiência em Portugal? Tem gostado? O que gosta em Portugal? Tem gostado de cá viver? Tem sido boa esta experiência? Sim, tudo o que falei é positivo. Sim. As minhas perguntas é que procuram as dificuldades, não sei. Sim, tudo positivo, porque eu estou muito contente disso, da minha própria ousadia e valentia de poder falar não sei quê, mas que nunca fiz com outro idioma. Não fiz com o francês nem com o inglês, não? E então é muito engraçado. Eu gosto falar com qualquer em português, eu gosto pelo telemóvel, enfim, por tudo. Ou seja, venci essa timidez que eu tinha em outros idiomas, não? E então, para mim, a língua portuguesa é a melhor do mundo. Pronto. E gosto da sua literatura, gosto da música, enfim, estou feliz. Muito obrigada, Javier. Obrigado. Eu também posso dizer-lhe que estou muito orgulhosa de si enquanto meu aluno. Só como aluno. Como pessoa também. Mas enquanto aluno... académico da língua, não. Também. Ai, que já vou levar. Mas estou muito orgulhosa. Tem feito um belo progresso, tem feito um belo percurso, e também gostava de sublinhar que concordo consigo que a língua serve para comunicar, em primeira instância. Fora acentos, fora erros, a língua serve para fazermos uma ligação